Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16 de outubro, nós vamos meditar em Malaquias, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Chegamos ao último livro dos profetas menores. Isso mesmo, terminamos hoje a série dos profetas menores. E com isso finalizamos o Antigo Testamento. Amanhã nós iniciaremos o livro de Mateus, já adentrando ao Novo Testamento. E eu quero te parabenizar, porque estamos quase na reta final da nossa leitura bíblica anual e como temos sido ministradas pelo Senhor nesse tempo de priorizar a palavra de Deus, não é? Eu faço isso já há muitos anos e todos os anos eu sou surpreendida com o Senhor. Eu recebo vida, alegria através da palavra de Deus. Eu quero que você experimente isso. Por isso, todos os anos eu estou aqui perseverando para que muitas pessoas descubram quão extraordinário é ler a palavra de Deus, estar conectada com o Senhor. E vamos falar de Malaquias, né? Malaquias foi ele mesmo que escreveu este livro, e o nome dele no hebraico significa meu mensageiro, isso mesmo. E esse mensageiro também pode ser meu anjo, era assim que significava o nome do profeta Malaquias, né? Ele era um remanescente que veio da Babilônia, né? Passou pelo momento ali da escravidão da Babilônia, e ele vem para Jerusalém, para reconstruir o templo, né? Levar o povo ali que estava naquela apatia espiritual, um povo que estava sofrido, né? Com uma destruição ao seu redor. Então Malaquias vai falar de pecados, né? Que Neemias trouxe também. Então eles vão ser ali contemporâneos, né, nesse momento de retornar do cativeiro babilônico. O propósito desse livro é que o povo deveria se voltar a Deus novamente, renovar a aliança de fidelidade para com Deus, né? Vai ser composto esse livro aqui, é um livro de prosa, e ele faz diálogos, né, proféticos, porque estamos falando de um profeta menor. É um livro pequeno, né, característica dos profetas menores, e ele começa o livro no capítulo 1 falando do amor do Senhor por Jacó. Então, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que tenho nos amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei Jacó. Porém aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei sua herança aos chacais no deserto. Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão e vós direi, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Então, um reconhecimento da nação, um reconhecimento, né, dos povos circunvizinhos, de todos aqueles que tinham contato com o povo de Deus, de que Israel tinha um Deus poderoso, né? Então, o Senhor vai reprovar, como não é novidade, os sacerdotes, começando por eles. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos. A vós outro, ó sacerdote, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo, e ainda perguntais em que haveis profanado? Nisto pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazei um animal cego para sacrificar, isso não é mal? Quando trazeis um coxo, um enfermo, isso não é mal?
Ora, apresenta ao teu governador, acaso ele terá agradado de ti e te será favorável diante dessa situação? Agora, pois, suplicai o favor de Deus que vos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, você percebe quão longe eles estavam de Deus, porque esqueceram, sabe, dos preceitos que o animal, para ser oferecido como sacrifício, deveria ser sem defeito. E o que que eles estavam fazendo? Oferecendo animais com defeito. Aquilo que não prestava para eles, gente, eles queriam oferecer ao Senhor. Olha que ponto chegaram. Pois bem, né? E isso, será que era só naquela época? O que temos oferecido ao Senhor? Muitas vezes nem mesmo o nosso tempo. Chegamos no final de um dia inteiro e não temos tempo mais para dedicar à oração. Nos sentimos cansada, esgotada. E muitas vezes começamos a ler a Bíblia, e o sono bate. Não entendo nada do que eu leio, porque o sono bate. O que eu estou oferecendo ao Senhor? O resto do meu dia, só o cansaço. Vou orar, durmo de tão cansada que eu estou. O que eu estou oferecendo ao Senhor? Olha como isso é real, queridas, queridos. Deus nos chama. Ao olharmos para a palavra de Deus e buscarmos conserto na nossa vida através dos testemunhos que nós lemos aqui na palavra. Pois maldito seja o enganador. Porque a pessoa termina vivendo um engano, uma religiosidade. É isso mesmo. Do animal sadio do teu rebanho promete, oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. O castigo dos sacerdotes, ele vai falar sobre isso no capítulo 2. Agora, ó sacerdote, para vós outros é este o mandamento. Se o não ouvirdes, se não propuseres em vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição. Isso mesmo, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no seu coração. Eis que vos reprovarei a descendência, e atirarei excremento do vosso rosto, no vosso sacrifício, para junto deste sereis levado. Então sabereis que eu sou, que eu vou e enviarei esse mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Isso mesmo. Ambas lhe dei para que me temesse, com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Isso mesmo. E aí ele vai falar assim: por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos, diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais na aplicação da lei. Advertência contra a infidelidade conjugal. Aqui no capítulo 2, veja só o versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que sereis desleais um para com os outros, profanando a aliança dos vossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a adoradora do seu Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal coisa, seja quem for, e que apresenta oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazer isso, cobris o altar do Senhor de lágrima e choro, gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer as vossas mãos. E perguntais por quê?
porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo que, havendo um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmo e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre a violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmo e não sejais infiéis. E por fim, a vinda do Senhor era precedida pelo seu anjo. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou está o Deus do juízo? Capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, e ele, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como potassa nos lavadeiros. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. E olha só o que ele fala: chegar-me-eis vós outros para juízo, e serei testemunhas velozes contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, contra os que juraram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprime a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele vai falar, agora no finalzinho, né? Porque aqui nós finalizamos o capítulo 3, ele vai falar sobre o roubo no tocante a dízimos e ofertas. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia dos vossos pais, vós desviastes os meus estatutos e não guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que estamos roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleituosa, diz o Senhor do Exército. É assim. E ele fala um pouquinho mais para finalizar o livro sobre a diferença entre o justo e o perverso. É isso mesmo. Ele fala assim, no finalzinho do capítulo 3, né? Ora, pois, nós reputamos por felizes e soberbos também os que cometem impiedade de prosperar. E sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e que para aqueles que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa os seus filhos que o servem. Então vereis outra vez a diferença
entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Último capítulo, capítulo 4. O sol da justiça e seu percussor. Pois, eis que vem o dia que arde como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem perversidade, serão como restolho. No dia em que vem, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros, que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça. Trazendo salvação nas suas casas, e saireis e saltireis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei perverso, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi no Horebe, para todo Israel saber os estatutos e os juízos. E eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É assim que finalizamos o livro de Malaquias, isso mesmo. E eu quero orar por você, Senhor, neste dia. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos permitir debruçarmos sobre a tua palavra, aprendermos dela, Senhor, e sermos ministrados pelo Senhor através da tua palavra, Deus. Eu quero abençoar essa pessoa, Senhor, que está comigo, a vida do meu irmão, da minha irmã, que está comigo neste propósito, Senhor, de priorizar a tua palavra. E nós queremos, Senhor, sim, que tu tenhas livre acesso à nossa vida, que tu tenhas liberdade, querido Espírito Santo de Deus, a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.